Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Vamos ler de novo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui, e esse texto ele é quase que um paradoxo, porque ele fala o seguinte: o querer está em mim. E aí ele fala, mas não consigo realizar o bem. Ele fala que ele tem o domínio, que ele tem o querer está nele, mas ele não consegue realizar o bem. E depois ele fala aqui, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse texto aqui está falando de uma pessoa, queridos, que fala que tem um controle da vida, mas que não tem um controle de algumas situações da vida dele. Ele está falando que algumas coisas ele queria fazer na vida, mas ele não faz, ele faz diferente daquilo que ele estava querendo fazer. Alguém aqui já se pegou nessa situação na sua vida, queridos? Pensar uma coisa e fazer outra? Ou fazer uma coisa enquanto você está pensando outra? Tem algumas circunstâncias nas nossas vidas que a gente olha, algumas coisas que a gente olha para a gente e fala assim, cara, por que eu não consigo mudar esse comportamento? Tem muita coisa que a gente sabe que deveria fazer. Por exemplo, vocês ouviram que é o Cote falando muito sobre isso. Uma vida devocional, leitura bíblica e oração. Quem sabe que orar aqui é necessário? E ler a Bíblia. Amém? Isso é importante? E por que a gente negligencia isso quantas vezes na nossa vida? Aí a gente fala assim, puxa vida, pastor, mas eu não tenho tempo. Já é um outro problema. Então nós vamos falar sobre vício emocional. O que é um vício? Vício é tudo aquilo que te destrói ao longo do tempo. A definição, queridos, mais prática de vício é essa: tudo aquilo que te destrói ao longo do tempo. Comer demais pode te destruir ao longo do tempo? É um vício? Dormir demais, ficar acordado demais, pode te destruir ao longo do tempo? Pode. É um vício? Trabalhar demais, pode te destruir ao longo do tempo? E trabalhar de menos, pode te destruir ao longo do tempo? É um vício? Queridos, quando a gente fala sobre vício, normalmente a gente não acredita que a gente é um viciado. Normalmente a gente não acredita. Porque na nossa cabeça o que a gente tem, o que a gente entende como vício é álcool, droga, cigarro, bebida, essas coisas. Mas a maioria das pessoas, quase que 90% das pessoas, elas comunicam um comportamento de vício. E principalmente na área emocional. E aqui, queridos, está a raiz de todos os nossos problemas e da nossa frustração. Alguns de nós, queridos, temos que conviver com uma frustração eterna. Algumas pessoas hoje, queridos, elas não conseguem ânimo, força para iniciar um projeto novo, por conta da história que ela mesma escreveu para ela. E Deus constantemente está nos desafiando a coisas novas. Quando Deus nos chama para um seminário como esse, quando Deus nos chama para um treinamento, quando Deus nos chama para qualquer tipo de situação que nos tira da nossa rotina, Deus está nos dizendo, olha, a sua rotina está te matando. Você precisa sair para você ver de fora. Eu quero te comunicar de fora. Eu quero que você olhe para lá e veja o que você deixou. Queridos, para muitos de nós, estar aqui 15 dias parecia um gigante enorme. E já acabou. Você veio e já está voltando para casa. E assim como outros desafios que Deus vai te trazer, parecem um gigante enorme. Por quê? Por conta da vida que você construiu para você, que está acabando com a sua vida. E nós precisamos, queridos, reprogramar isso, se a gente quer realmente dar sentido para a nossa vida. Porque você não nasceu, você não veio ao mundo simplesmente para comer, beber, dormir, trabalhar e falar que tem um ministério. Deus te criou para algo poderoso, efetivo, para você mover pessoas, para você tocar pessoas. Na sua cidade, na sua igreja, no seu ministério, tem algo poderoso de Deus, você não está ali por acaso. E a maioria de nós, queridos, está alienado dessas realidades. E aí começam os nossos problemas, queridos. Você já viu um ditado que fala assim, que crente que não dá fruto dá galho?
A maioria dos problemas da igreja hoje, que a gente enfrenta com líderes, com liderados e com tantas pessoas, é o quê? Pessoas que não estão fazendo nada na igreja e começam a dar problema. Jesus falou, a árvore que não dá fruto vai ser o quê? Cortada e jogada no fogo. Por quê? Por que Jesus tratou com tanta seriedade uma situação dessa? Porque uma pessoa, queridos, que não frutifica, ela é problemática, extremamente problemática. Jesus falou, olha, eu vou ter que queimar você. Eu vou ter que te tirar do meio, porque senão você vai prejudicar as pessoas. E é isso hoje, queridos, que Deus quer nos desafiar, a ser frutífero, a lidar com as situações da nossa vida que estão nos bloqueando e nos travando. A gente começa, por exemplo, a fazer um treinamento como esse, e você ouve tanta informação, né, o coach falando e ensinando, você já começa a se auto-sabotar dizendo, rapaz, eu não vou dar conta de viver tudo isso. Todas essas informações são demais para mim. Eu não vou conseguir ser um libertador nunca. Eu nunca vou conseguir atender como fulano, ciclano e beltrano. E essa é uma escola de quê? Formação. Você está aqui para quê? Para ser formado, para ser um libertador. Mas a gente já começa a pensar, queridos, e colocar os nossos desafios. E aí os nossos medos começam a vir à tona. Isso é um vício. É um vício que a gente tem de se auto-sabotar. E se você não tomar cuidado, queridos, você vai voltar para a sua igreja com um monte de material que você comprou ali, que o Cote ficou muito feliz e animado com isso. Mas isso vai virar mais uma pilha de livro na sua casa. E assim, e isso a gente tem feito, queridos, a nossa vida inteira. Acumulando, 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 e essas coisas não se transformam em prática de vida. Sabe por que isso acontece? Porque a gente complicou o Evangelho. Deus criou as coisas muito simples. Tudo que Deus fez sempre foi muito simples. Deus sempre procurou colocar as coisas para a gente de uma maneira acessível, que você pudesse entender que você é capaz e que você é possível de fazer. Então, a ideia de Deus sempre é, olha, eu quero facilitar para você, para que você realmente possa cumprir o seu chamado. E a gente complica, a gente se auto-sabota o tempo todo. Você quer ver como a gente se auto-sabota? Quando a gente tem que acordar de manhã, a gente coloca um despertador para tocar. Né? Então você sabe que você tem horário. E normalmente tem gente que já coloca aí uns 10 minutos antes, para você tirar aquela sonequinha legal demais. Né? Então o despertador toca, você vai lá e faz o quê? Coloca soneca. Aí ele vai 5 minutos e toca de novo. E aí você põe de novo soneca. Aí daqui a pouco, queridos, esse processo se repete tanto, que até o despertador cansa e fala, eu não vou tocar mais, esse cara não vai levantar. E aí você perde a hora. E aí você chega no emprego e você fala que a culpa é de quem? Lógico, eu tenho que trocar de celular. Porque o meu celular não está me ajudando e não está me promovendo. Você está entendendo, queridos? A gente precisa começar a mudar a nossa vida se a gente quer chegar em algum lugar. Não adianta, se você veio para esse seminário, queridos, e não saiu daqui com coisas bem definidas e escritas de como vai ser a sua vida amanhã, você perdeu o seu tempo. Vai ser só dinheiro que você gastou. Você tem que ter um planejamento já no seu caderno, queridos. As aulas que você teve aqui, elas tiveram que gerar um planejamento escrito, elaborado, com prazo, dia para começar e dia para terminar. Quando a gente faz um atendimento, queridos, principalmente quando a gente está lá naqueles particulares, lá com as pessoas, quando a gente ouve a história das pessoas ali, às vezes as histórias são muito comoventes, e é difícil a gente encarar por esse lado, mas na verdade, queridos, quem construiu aquela história para aquela pessoa foi quem? E qual que é a única pessoa que é capaz de tirá-la dali? Ela mesma. E às vezes, como intercessor ou como libertador, queridos, a gente entra numa agonia, querendo tirar a pessoa. E essa é a pior bobagem que você pode fazer na sua vida. Nunca tente tirar uma pessoa de um lugar que ela não quer sair, porque ela vai te culpar pela desgraça da vida dela. Tem pessoas que estão bem acomodadas e bem felizes no lugar que elas estão vivendo, queridos. Porque aquilo ali é uma boa desculpa para não se posicionar na vida, no que Deus tem para ela. Quando as desculpas nossas acabam, queridos, é que começam os nossos verdadeiros problemas. Vocês lembram quando Deus chegou em Israel, no Egito ali, aquele povo que estava ali servindo, aquele faraó endemoniado, aquele cara que estava oprimindo o povo ali, e Deus, povo orando, e 400 anos, o povo jejuando e pedindo para Deus tirar, mandar um libertador, veio Moisés, queridos. Quando eles saíram e foram no caminho da terra prometida, queridos, o que eles pensaram que era aquela terra prometida? É
um lugar sem problema, irmãos, com 2 palmeiras, uma de cada lado, uma rede no meio, um querubim de um lado, outro do outro, com água de coco gelado, falando aqui, meu filho, você saiu do Egito, agora vista para o mar e tal. E o que eles encontraram ali, queridos? Gigantes. Gigantes. E como é que eles se viam diante dos gigantes? Por que Deus, queridos, permitiu aquela travessia no deserto? Uma travessia de 40 dias, que demorou 40 anos. Por que Deus permitiu? Porque Deus precisava mostrar para aquele povo e comunicar para aquele povo quem Ele era. Eles viram sinais, prodígios e maravilhas. Deus estava dizendo constantemente: eu vou cuidar de vocês em todo o tempo. E eles chegaram diante da terra que Deus havia prometido para eles. O que eles fizeram? Não, nós vamos voltar, porque nós não damos conta de fazer isso. Por quê? Porque eles eram acostumados a sofrer. 400 anos de sofrimento viciou aquele povo em sofrimento. Não, nós amamos o sofrimento. Nós não queremos desafio. Nós não queremos vencer gigante. Nós não queremos lutar pela vida. Nós queremos ficar sofrendo. E voltar e morreram no deserto. Queridos, por conta do nosso sofrimento, quantas vezes a gente já se acostumou com ele? A gente convive com ele. Então, vício emocional, ele pode ser comunicado de 3 formas na nossa vida. Primeira forma, pensamentos. Quem aqui já teve pensamentos que podem destruir a sua vida? Quem já teve? Pensamentos de raiva, vingança, vitimização. Esses pensamentos é todo o diálogo interno que você desenvolve com você mesmo. Então, tem muitas pessoas, queridos, que comunicam vício emocional através do quê? De pensamentos. A pessoa é viciada em pensar que vai dar errado. Você já viu alguém falando assim: rapaz, o marido sai para trabalhar, aonde está o meu marido agora? O que será que ele está fazendo? Com quem que ele foi? Vou ligar para ver se é verdade. E a pessoa fica o tempo todo nessa paranoia, queridos. O que estão pensando de mim? Quando alguém olha para você esquisito assim, você fala: ixi, o que esse cara está pensando de mim? Queridos, quantas pessoas não têm paz na vida porque o pensamento dela não deixa ela ter paz? Quantas pessoas que já conheceram o Evangelho e não são livres porque são viciadas nos seus pensamentos. E esses pensamentos, queridos, eles começam a construir um comportamento. A pessoa pensa, você é o que você crê, você é o que você acredita. E às vezes esses pensamentos começam a se tornar verdades na nossa vida. Queridos, quantas coisas nós projetamos na nossa vida através da maneira que a gente pensa. E você começa a acreditar que aquilo ali é uma verdade, começa a acreditar que aquilo ali... Olha, é fácil você aprender isso. Quando a gente era criança, queridos, quantos de nós assumimos destinos para nós que a gente não queria, mas que alguém comunicou, e você passou a acreditar naquilo ali. E hoje, queridos, você não consegue acreditar que você é uma pessoa capaz. O seu pensamento te boicota. Tem gente, queridos, que você precisa falar para ela todo dia: não, irmão, você é uma bênção, você é frutífero, Deus vai te usar, você tem um potencial tremendo. Mas na cabeça dela, ela não consegue acreditar, queridos. E ela fica se auto-sabotando o tempo todo na cabeça dela, fica construindo pensamentos ao contrário daquilo que a gente está falando. E esses pensamentos são altamente destrutivos, nocivos para o corpo. Queridos, quantas respostas a gente dá por causa de um pensamento? Você já passou uma situação que você ficou sem graça? Que você falou: eu pensei que era outra coisa. Por que você pensou? Por que a gente não escolhe pensar o bem? Por que a gente não escolhe pensar uma coisa boa? Por que ao invés de pensar uma coisa ruim, você não decide pensar uma coisa boa? O que Paulo fala? No que depender de vós, tende paz com todos. E a maioria das articulações de contenda, elas acontecem aonde? Na nossa mente. Por conta de quê? Vícios emocionais. Irmãos, tem gente que é viciado a pensar mal dos outros. Eu estou te falando. Tem gente que é viciado, queridos, a pensar em maledicência, a pensar bobagem. E essa pessoa, queridos, ela se autotortura e ela se limita na vida dela, porque o tempo todo ela não tem controle sobre a vida dela. Isso é um vício emocional. O vício emocional também se comunica através de um comportamento, é comunicado de forma destrutiva. Qual que é o seu comportamento que comunica vício emocional? Raiva, ira,
agressividade, manipulação, medo. Qual que é o comportamento que você comunica? As pessoas que convivem com você, como é que elas te conhecem? Você é uma pessoa para cima, para baixo, uma pessoa pessimista? Como é que é o seu comportamento no dia a dia? Dentro da sua casa, quando você entra em casa, você alegra o ambiente? Tem gente com saudade de você lá? Ou alguém já te ligou? Ah, volta logo porque não tem ninguém para brigar aqui. Queridos, quantas mães, a minha mãe era assim, queridos. A minha mãe, ela acordava cedo, irmãos. Ela falava o dia inteiro: menino, acorda, levanta, arruma a cama, pega o chinelo, toma banho, vai para a escola, almoça. Era o dia inteirinho, irmãos, a minha mãe falava isso. E quando ela viajava, irmãos, ela pegava o telefone. Você já tomou banho? Você já foi para a escola? Você não teve uma recaída aqui não, né, de ligar para casa? Queridos, o que essa criança aprende? A mãe é viciada em falar. A mãe é viciada em ficar cobrando, em cobrança o tempo todo. O que essa criança aprende? Porque, queridos, quando a gente fala de comportamento viciado, sempre tem dependente e codependente. Nunca um viciado atua sozinho. Na verdade, as pessoas que mais destroem a sua vida são as pessoas mais próximas de você. Porque são as pessoas que sustentam o seu vício emocional. E aí essa criança, queridos, ela cresce como? Viciada em quê? Em ser arrastada. O tempo todo tem que estar alguém falando. O tempo todo. Se não falar, não faz. Aí ela entra num casamento. Quem que paga essa conta? A esposa ou o esposo. Que você tem que ficar o tempo todo arrastando o seu marido. Amor, arruma aquela lâmpada. Já vou arrumar. Amor, arruma a lâmpada. Eu vou arrumar. Amor, arruma a lâmpada. Até que um dia ele chega em casa, a mulher está lá pendurada na escada. Você está entendendo? Agora, de quem que é a culpa de você ter esse marido? Sua, você que casou com ele. Né? Esses dias uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Meu noivo, pastor, é um banana. Eu falei: Deus está te mostrando, você casa se você quiser. Aí ela falou assim: e se eu casar? Eu falei: você vai descascar essa banana e você vai comer o resto da vida. Queridos, a gente precisa entender, e é nesse ponto que Deus quer chegar com a gente, que nós somos o único responsável pela vida que nós temos. Deus te trouxe na EFOL para você ser curado disso, parar de jogar a culpa nos outros. Precisamos entender, queridos, que a maioria das coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós estamos sustentando isso, queridos. E a gente precisa ser autorresponsável se a gente quiser ter um ministério eficiente, uma vida eficiente, um casamento eficiente, se a gente quiser ser um pai eficiente. Não tem como você ser uma pessoa eficiente na vida se você não for uma pessoa autorresponsável. Porque o que nós mais amamos na vida é contar historinhas para a gente mesmo. Histórias que respaldam o nosso fracasso. E enquanto essas histórias existirem, nós vamos continuar vivendo uma vida de fracasso. Nós precisamos parar de nos auto-sabotar e encarar a nossa realidade. Então, qual o vício de comportamento que você comunica ou que alguém comunica na sua casa? Queridos, tem pessoas que acordam de manhã e colocam um bico no rosto, que ninguém suporta aquela pessoa. E ela escolhe acabar com o dia dela. Ela escolhe fazer isso. E aí, queridos, qual que é o próximo passo? Quando você é mal-humorado? Achar um culpado. Tem que ter um culpado, porque você não vai pagar aquela fatura, você não é bobo. E aí a primeira pessoa que aparece na sua frente é o culpado. Aí você dá de cara de manhã com a esposa toda feliz e sorridente, né? Toda animada e feliz. Aí você olha para ela: tá vendo? Eu estou mal e você fica rindo de mim. Eu sabia que eu não devia ter casado com você. Ou o cachorro que não sabia de nada. Você acordou, deu uma topicada no cachorro, já dá um chute e fala: tá vendo? Eu já falei para minha mulher não colocar esse cachorro dentro de casa. Isso acaba com o meu dia. Né? Queridos, você decide. Irmãos, quando eu casei, eu era tão mal-humorado que nem eu mesmo me aguentava.
E a minha esposa, assim, ela é uma santa mulher. Minha esposa, para morrer de repente, ela demora 3 meses. Calma, tranquila, sossegada, baiana. Mas pensa numa mulher tranquila. E eu me casei, irmãos. Depois de 1 ano, mais ou menos, de casado, um dia eu cheguei nela e falei assim, você me ama? Ela falou, lógico, Maurício. Eu falei, então briga comigo, pelo amor de Deus. Porque você brigar com uma pessoa que não quer brigar, irmãos, não tem graça, tem? Você está nervoso, louco para dar um murro, para falar um monte de coisa, a pessoa te abraça, te dá um beijo, então me perdoa, amor. Acabou com a briga. Isso aqui é uma reação, né? Nós queremos é brigar. Tem dia que a gente quer brigar. E ela vinha, irmãos, toda sorridente, me abraçava e falava, não, amor, isso é bobagem, a gente se ama. Eu falei, não se ama não, quero brigar mesmo e tal. E eu me lembro um dia, irmãos, antigamente a gente, aqui não tinha, há uns 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, aqui não tinha ainda, não tinha asfalto, era bem diferente as coisas aqui, né? E a gente estava vindo do centro, eu fui pregar numa igreja, num domingo, e a gente estava vindo do centro, e eu estava bem animado, assim, bem feliz. Preguei no culto, né? E foi bom do culto de domingo. Aí nós viemos de ônibus. Na frente aqui do ponto de ônibus, da base, tem um ponto de ônibus, bem pertinho ali, né? Nós passamos esse ponto de ônibus. O próximo é bem lá embaixo. Irmãos, e a pessoa que tem um vício de raiva, o cara irado, ele é assim, ele dá o show, ele fica nervoso, ele fala, daqui a pouco ele para. Como se nada tivesse acontecido. Aí ele olha para as pessoas e fala assim, gente, por que vocês estão me olhando desse jeito? Não é verdade? A pessoa acha que ela está alienada. E eu fiz isso, eu dei um show no ônibus. Eu falei com ela, você é uma incompetente, você não tem condição nenhuma, porque você não viu o ponto de ônibus. E ela não falou nada. Descemos no próximo ponto. E ela, a noite estrelada, uma lua cheia, e ela olhou para mim e falou assim, olha, eu falei, né, calma, passou a raiva, eu falei, amor, que bom que essa noite está estrelada, que a gente pode voltar conversando e namorando e tudo. Ela falou, nós estamos precisando conversar mesmo, amor. Eu já vi que não ia ser bom. Aí ela falou assim, Maurício, o culto foi bom hoje à noite, né? Eu falei, foi ótimo, excelente. Ela falou, então o pessoal foi lá na frente, chorou, você pregou, ministrou. Eu falei, você viu que Deus me usou? Ela falou, vi. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, amor. Se as pessoas que estivessem lá naquele culto, estivessem dentro desse ônibus, elas teriam a mesma impressão de você que elas tiveram lá no culto? Eu já fechei a cara, tentando intimidar, né? E aí ela parou um pouquinho e falou assim, mais uma coisa. Eu falei, deixa para amanhã. Ela falou, eu preciso falar isso hoje. Ela falou o seguinte, e se, quando eu casei, eu pedi a Deus um homem para cuidar de mim, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, dos meus filhos. Mas se você não dá conta, Maurício, você pode me falar, que eu cuido de nós dois. E ficou quieta, irmãos. E aí nós caminhamos um pouco, ela falou, o que mesmo que você queria falar de namoro e tal? Eu falei, eu quero falar de separação. Irmãos, quantas situações de vexame você já passou por causa da sua raiva? Quantas vezes você desconstruiu coisas importantes que você levou tempo para construir por causa da sua raiva? Nós estamos aqui 15 dias, queridos, juntos, e a gente se conhece pouco. Se a pessoa que estava no seu quarto morasse com você 1 ano, ela teria a mesma impressão que teve esses 15 dias? Se a resposta é não, meu querido, você precisa rever sua vida. Vai para Porto Seguro, pegar a continuação, né? Você está entendendo o que eu estou te falando, queridos? Você sabe qual que é o maior mal do mundo hoje, queridos? Não é o diabo. O maior problema do mundo hoje, irmãos, é a hipocrisia. Se a gente, como igreja, nós estivéssemos vivendo o que a gente está recebendo e aprendendo de Deus, nós já tínhamos mudado o mundo. Principalmente a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. Alguns de nós estamos chorando amargamente por situações dentro de casa, que a gente construiu aquilo ali com um comportamento, um vício emocional. E a gente precisa rever isso enquanto ainda dá tempo. Sabe por que eu estou te falando isso, queridos? Porque eu lido com dependentes. Eu ouço a história deles. E eu vejo, queridos, que para você reconstruir a vida de um dependente químico, você tem que reconstruir uma família. Nós não restauramos uma pessoa, nós restauramos uma família. São horas e horas e horas, sessões e sessões e sessões, queridos, com a família.
Porque a história familiar da pessoa, que eles explica exatamente o que ela está vivendo. E aqui, queridos, não tem culpado. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Não tem culpado, queridos. A culpa é da maneira que se adotou. Porque ninguém levantou naquela casa, irmãos, para falar, eu vou ser curado e vou curar os outros. A maioria das pessoas vai no embalo. E aí um vai ferindo o outro. Isso vira uma roda viva, irmãos. Vira uma roda viva. E acaba aqui na IFOL. Quando acaba? Qual o vício emocional que você comunica? Qual o vício de comportamento que você comunica? Ansiedade. O que você passa para os seus filhos de experiência, queridos? Que eles podem confiar em Deus, que eles podem esperar em Deus, que Deus vai supri-los, ou você é uma pessoa extremamente ansiosa? Não, porque eu estou nervoso hoje, que eu tenho um tanto de conta para pagar, e ninguém mexe comigo não, e querido, você bota um terror dentro de casa, e a comunicação que você faz é o quê? Que Deus não provê, que aquilo que você prega na igreja, que você vê lá, que não é verdade, irmãos, não é uma realidade. O que a gente comunica? Vocês lembram quando saiu aquele tênis de luzinha, que aquilo acendia e tal? Então, meu filho um dia chegou da escola, irmãos, apaixonado com o tênis. Pai, eu vi um negócio que você não vai acreditar. Falei, que negócio? Não, se eu te mostrar, você não vai. Eu falei, Israel, para de me enrolar e fala. Ele falou, então, pai, é um tênis que você pisa no chão, ele acende e não sei o que, não sei o que. Eu falei, legal, segunda-feira a gente vai lá. Dia de folga, eu peguei ele, segunda-feira fomos para o centro, cheguei na loja, ele já pegou a vendedora pela mão, entrou, foi lá no fundo e já voltou com uns 3 pares, um calçado já. E bati o pé no chão, o trem acendia e falou, tá vendo, pai, eu não te falei? Que você ia ficar doido? Ficou doido, pai? Falei, fiquei. Falei, fiquei, Israel, doido. E aí perguntei para a vendedora, quanto que custa essa doideira? Ela falou, R$100. Eu falei, filho, você sabe como é que funciona, né? Ele falou, pai, até o tênis. Eu falei, até o tênis, tem que orar. Aí ele falou para a moça, moça, eu esqueci, tem que orar. Voltamos para casa e ele falou para a moça, senhora, mas eu vou vir buscar o tênis, pode ter certeza. E ele ficou muito triste, irmãos, no caminho. Eu falei assim, rapaz, eu falei, Israel, para dar uma animada dele, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te ajudar. Eu vou orar com você essa semana pelo seu tênis e tudo. Ele falou, pai, que bom. Irmãos, de meia hora ele me chamava, pai, vamos dar uma lembradinha em Deus. Meia hora. Aí, quando deu quinta-feira, mais ou menos, eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, se o senhor não der, eu dou, porque eu não aguento mais. Eu já joguei a toalha. E aí, sexta-feira, irmãos, eu tenho umas igrejas aqui na região nossa, que são amigos nossos de 20, 25 anos atrás, de quando a gente chegou aqui. E eu fui pregar numa dessas igrejas, muito pequenininho, um pastor muito amigo meu, um cara muito simples. Eu fui pregar na igreja dele, final do culto ele levantou uma oferta para me dar o dinheiro da gasolina, ninguém foi ofertar, eu tinha vintão no bolso, eu fui lá e dei. Aí depois ele veio me devolver os 20 aqui, para te ajudar na gasolina. Eu falei, tá bom. Mas eu estava saindo na porta, um irmão muito simples chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou te dar um dinheirinho aqui, para você comprar um tênis para o seu filho. E colocou uma nota no meu bolso. E eu cheguei em casa, que eles falaram, Israel, seu tênis chegou. Ele falou, eu sabia, pai, você não sabia? E era uma nota de R$100, que ele disse, nós fomos lá, compramos o tênis, e ele deu um testemunho para aquela vendedora, ele falou, tá vendo, moça, quer alguma coisa? Ora. Então os meus filhos aprenderam isso, queridos, desde pequeno. A nossa vida dentro de missão é isso, queridos. Nós não temos salário, nós vivemos de fé, então a gente aprendeu a orar pelas coisas. E não tem coisa mais surpreendente no mundo, irmãos, de que você tem uma experiência com Deus. Qual foi a última experiência que você teve com Deus de milagre? Quando a gente não cultiva essa mentalidade, irmãos, nós cultivamos uma mentalidade de fazer conta. E aí, queridos, começam as nossas limitações. A gente começar a se acovardar diante dos desafios de Deus para nós. Porque olha só, quando Deus te fala, quando você decidiu fazer a IFOL, qual que foi a primeira pergunta que veio na sua mente? Quanto custa? Você fez conta, se você conseguiria pagar, sendo que a sua pergunta deveria ser, Deus, o Senhor me quer naquele lugar? Porque se o Senhor me quer, eu vou estar lá. Isso fala da nossa falta de experiência, irmãos, fala da gente confiar na força do nosso braço. E eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, não. Eu estou falando aqui, queridos, de a gente cultivar uma vida tranquila, boa, perfeita, uma vida abundante. Porque uma vida abundante, irmãos, não pode ter ansiedade. A ansiedade mata. Ansiedade, quer dizer, é um dos piores males do século que a gente está enfrentando. Nós estamos vivendo um momento de crise no Brasil. Como é que está o seu coração? Está em Cristo ou está nessa crise?
Quem que te sustenta, queridos? Nos momentos de crise, historicamente, queridos, foi onde Deus mais levantou homens para fazer diferença. Foi aonde, porque eu acredito, queridos, que ao longo da história, Deus tem escondido homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Moisés, queridos. Moisés nasceu para ser um libertador do povo de Israel. E aí, queridos, Faraó endemoniou, falou, rapaz, se nascer, eu mato. Aonde que Deus escondeu Moisés? Na casa de Faraó, irmãos. Deus falou, rapaz, você é muito bobo. Além de não matar, você ainda vai ter que criar para mim. E quando Faraó achou, irmãos, que o problema dele estava resolvido, Deus falou, rapaz, eu escondi o cara dentro da sua casa. Isso que é a cobra, irmãos. Você está entendendo? É nesses momentos de crise que Deus levanta as pessoas que estão escondidas, pessoas que foram moldadas, forjadas pelo Espírito Santo, para comunicar para o mundo que existe um povo que é diferente. Nosso chamado é esse, queridos. Agora, o que você comunica? Ou você entra na fila do banco, queridos, e todo mundo reclamando, não, que está feio o negócio, está feio mesmo. Não tem jeito, nós estamos perdidos. Ô, irmão, não está feio não, vem cá, eu vou te apresentar um cara que vai mudar a sua vida. Queridos, as pessoas estão preocupadas, ansiosas, você entra numa fila, ninguém quer ficar mais numa fila. Quantas vezes você murmurou para ficar na fila da comida? Aqui. Porque você está acostumado a reclamar. Ao invés de você aproveitar, chegar para a pessoa que está do seu lado e falar, Espírito Santo, essa pessoa está bem? Ou o Senhor me trouxe aqui para mudar a vida dessa pessoa? Ou essa pessoa está precisando de um abraço hoje? Por que eu estou do lado dessa pessoa e por que essa fila não está andando? Queridos, o que é mais importante para você? Um prato de comida ou a pessoa que está na sua frente? Você é um agente de Deus e você precisa ter essa consciência no seu trabalho, na sua casa, aonde você for. Deus está te curando, queridos, para tocar pessoas. Você está entrando na onda de todo mundo? Você está numa fila. Esses dias eu estava no Correio Almirante Tamandaré, irmãos. Uma mulher começou a reclamar da fila, e a senhora que estava atendendo foi ficando mais nervosa, começou a se perder e tinha que fazer de novo. E o negócio, irmãos, uma pessoa tumultuou o Correio inteiro. Aí eu chamei ela e falei, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está fazendo vai acelerar o processo? Ela falou, não, mas pelo menos eu coloco o meu problema para fora. Eu falei, não, minha querida, você tem que colocar o seu problema para dentro, porque ele é seu. Você não tem o direito de estragar o dia dos outros com o seu problema. Se você não consegue se controlar, minha querida, você precisa de ajuda. Não vai mudar nada, minha irmã. Não vai mudar nada. Essa fila vai continuar exatamente o que vai mudar aqui é o ambiente que você está criando aqui. O pessoal já está querendo te bater, eu estou te salvando sua vida. Queridos, tem coisas que é quase irracional, mas é um comportamento que a gente alimenta. Você está entendendo o que eu estou te falando? Qual o comportamento viciado que você comunica, queridos? Nós deixamos tudo para a última hora, a gente não se prepara, a gente sempre está fazendo as coisas na beirinha e depois ainda quer reclamar da vida. Queridos, se programe antes, tenha tempo antes, se prepare antes, mude a sua vida. Pastor, a minha vida é muito estressante. Por quê? Quem que estressou a sua vida? Você mesmo. Então quem que vai desestressar? Você mesmo. Sentimentos. O vício emocional, então, se comunica através de 3 formas: pensamentos, comportamento e sentimento. Sentimento de tristeza, não aceitação, sentimentos ruins, que a gente não gostaria de ter, mas tem. Queridos, quantas pessoas você já ouviu falando assim, rapaz, eu estou sentindo uma coisa ruim dentro de mim. Pastor, eu acho que vai acontecer alguma coisa hoje. Eu estou com um negócio no meu peito apertando. Irmãos, eu não duvido de jeito nenhum que Deus possa falar com você dessa forma. Mas eu não acredito que Deus fale isso para te oprimir. Muito pelo contrário, Deus está te falando isso para falar, olha, eu cheguei antes, fica tranquilo. Eu já estou sabendo o que está acontecendo e já entrei com providência, você pode descansar. Eu já estou te avisando, porque eu gosto de avisar antes para não pegar ninguém de surpresa. Agora, quantas vezes, queridos, nós somos controlados por esse sentimento? Queridos, e a gente vai alimentando isso na nossa vida. E alimentando. Queridos, você já viu pessoas que estouram depois de um tempo e falam assim, rapaz, e começam a puxar situações de 2 anos, 3 anos atrás? O que a Bíblia fala? Não se põe o sol sobre a sua ira. Basta cada dia o seu próprio.
Então o que a Bíblia está dizendo? Cada dia produz o seu próprio mal. Basta para você, queridos, o mal daquele dia. Se você acumular e acumular e acumular, você não vai dar conta, meu querido. Você vai viver uma vida infeliz. Quantas pessoas não conseguem lidar com os seus sentimentos? Irmãos, tem gente que você não pode olhar para ele, que ele já apaixona. Eu estou te falando. A pessoa está louca para casar. Doida. Aí vem para um evento igual esse aqui, irmão, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma vitrine. Não é não? Aí você olha. Por que as pessoas ainda estão solteiras, não casaram? Porque são feias? Não. Por quê? Porque não quer. O único motivo de você estar solteiro é porque você quer ficar solteiro. Você não casa porque você não quer. Como isso, pastor? Vou falar hoje à noite, autorresponsabilidade. Agora todo mundo vem. Queridos, sentimentos de fracasso, de desistência. Quando eu comecei o projeto Crer, queridos, a casa de recuperação, nós começamos sem experiência nenhuma. A nossa experiência foi a seguinte: tinha um sítio ali em frente, o sítio estava alugado para um cara, esse cara era dono de uma fábrica de tirar a essência de um monte de coisa que ele fazia. E o negócio dele estava indo muito bem. Deus falou com a gente: vocês vão alugar esse sítio aqui. Eu falei: ah, Deus, o cara está ali, está trabalhando bem, como é que nós vamos alugar? Ele falou: não, vocês vão alugar ali. 3 anos depois, queridos, Deus falou comigo: chegou a hora de montar o CREA. Eu falei: Deus, o cara está ali, não vamos tirar o cara. E aí viajei, irmãos, no final de semana, cheguei segunda-feira, um movimento enorme ali. Fui lá ver o que era, irmãos, o cara tinha morrido de infarto fulminante. Eu estou te falando, irmãos. Aí Deus falou comigo: e aí, vai vir ou não? Eu falei: agora. Olhei para o cara morto. Eis-me aqui, Senhor. E aí começamos o projeto CREA. Essa foi a nossa experiência. Não tínhamos nada, irmãos. Eu tinha uma herança que eu tinha recebido da minha mãe tinha falecido um ano antes, deixou uma casa, nós vendemos, e com o dinheiro eu investi no projeto ali, foi onde a gente começou. Primeiro ano nós trabalhamos o ano inteiro, irmãos. Saí na rua pegando dependente químico no laço. Quer recuperar? Não, vamos assim mesmo. Botei uns 10 ali dentro. Falei: o que você vai fazer? Nada, então vem aqui comigo. Botamos 10. Peguei um melhor dos 10, falei: você é o obreiro. E começamos a trabalhar, irmãos. Eu viajava todo final de semana. Para levantar dinheiro e recursos para manter o centro. E meio de semana eu estava ali, irmãos. Um final de semana eu levantei. Final de ano, irmãos. A gente trabalhando o ano inteiro. Final de ano eu viajei. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu cheguei de madrugada. Não tinha ninguém na casa. Eu fiquei lá esperando. Daqui a pouco chegou todos eles conversando assim: olha, se nós falar que todo mundo caiu, como é que ele vai mandar todo mundo embora? Todos tinham caído, irmãos. Mandei todos embora, irmãos. Saí de novo na captura de novos dependentes químicos. Enchi a casa de novo. Foram 3 anos acontecendo a mesma coisa. 3 anos. Final do ano, todo mundo usava droga, eu ficava sozinho de novo. Final do ano, todo mundo usava droga, eu ficava sozinho de novo. Qual o sentimento que você acha que vem nessa hora? Não, eu estou no caminho certo. Esse é o sentimento. Queridos, você acha que para mexer com pessoas assim, você não tem que ter experiência? Isso foi experiência, queridos. Deus me mostrou, falou: Maurício, você está trabalhando totalmente errado. A sua vontade é muito boa. Mas o jeito que você está fazendo vai ser assim todo ano. Eu falei: então que jeito que eu faço, Senhor? Ele falou: vou te ensinar. Queridos, as nossas experiências negativas têm que produzir em nós um sentimento de autorresponsabilidade. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Agora a gente se faz o quê? De vítima. Senhor, eu estou aqui fazendo a sua obra, o Senhor é tão bom, eu sou tão bom de coração, eu dediquei tudo, eu pus a herança da minha mãe, e agora o Senhor me faz um negócio desse? Você nunca vai crescer, meu amigo. Você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus se forja dessa forma. É na experiência. Deu errado, meu querido, conserta, levanta a cabeça e faz de novo. Deu errado de novo, levanta de novo e faz de novo. E uma hora, meu querido, você vai ver Deus glorificar o seu nome. Você está diante, queridos, de um solo profético, você pode ter certeza nisso. Há 20 anos atrás, queridos, quando nós chegamos aqui, 21 anos atrás, não tinha nada disso aqui que você está vendo aqui. Fala para esse oprimido levar esse caminhão para outro canto aí. E aí, irmãos, nós chegamos e não tinha nada disso aqui.
A gente se reunia na sala do COT, todo dia, 6:30 da manhã, para orar, queridos. E a nossa reunião de oração era interessante, porque é o seguinte: se a pessoa não ia orar por causa de doença, a gente ia orar no quarto dela. Então não tinha como falhar. O cara não vinha na oração, a oração ia até ele. Então não tinha desculpa. E a gente orava, irmãos, e Deus nos dava a palavra. Naquela época, queridos, nós tínhamos cerca de 20 obreiros, mais ou menos, e nós tínhamos esse primeiro prédio aqui, mais nada. Daqui para frente não tinha mais nada. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada. O nosso único mantenedor, queridos, era a mãe do COT, que já faleceu. O velório daquela mulher, irmãos, foi tanto choro, mas tanto choro. Acabou o sustento da missão inteira. Fala, nós estamos enrolados. E aí, irmãos, teve o velório, o único sustento que a gente tinha era ela, e o salário que a gente recebia da igreja. E aí, queridos, Deus nos dando palavra, e nos dando palavra, e nos dando palavra, e eu falava, Deus, o nosso refeitório, queridos, era uma cozinha que tem aqui embaixo, cabia mais ou menos umas 15 pessoas. E a gente entrava ali, Deus falava assim, ó, vai ter dia que vai ter que ter fila no refeitório para comer, de tanta gente. Eu falei, um refeitório desse tamanho, é fácil ter uma fila, mas a gente não imaginava o que Deus ia fazer. Irmãos, e a gente orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. Depois de alguns anos, queridos, nós recebemos uma proposta para fechar a missão e transformar isso aqui num lugar de eventos. E aí nós fomos orar e Deus falou com a gente, não, eu quero que vocês fiquem aí. Nessa época morreu a mãe do COT, acabou o nosso sustento. A gente estava comendo, irmãos, nessa época, caldo de feijão com angu, polenta. Aí o pessoal começou a murmurar demais, Deus tirou a polenta, ficou só caldo de feijão. Falei, eu avisei, né? Nós não tínhamos aula. O nosso trabalho, queridos, era das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Era só serviço aqui na missão. Eu fiz uma escola aqui, irmãos, que era uma escola de treinamento missionário. Eu tive uma semana de aula, o resto foi manutenção. Eu falei, rapaz, eu estou bem treinado para ir para a missão. E o COT era o líder de serviço, irmãos. Era o diretor de serviço. Ele comia, ele não comia, irmãos. Acho que ele tomava comida no liquidificador. Porque ele ia almoçar, 10 minutos depois voltava. Vamos lá, galera. Chegava aqui. E a gente começou a construir, irmãos, tudo que tem. Tanto que você vê que tem umas vigas mais retas, umas mais tortas. Isso foi a gente que fez mesmo. E aí, queridos, naquela época Deus nos deu uma palavra. Eu lembro que a gente estava numa reunião dessas, orando, e Deus falou com a gente, olha, vocês vão experimentar algo sobrenatural da minha parte. E o COT lançou o primeiro livro dele, que foi o Face Oculta do Amor, que era um livro que ele já tem escrito há mais de 20 anos. Ele dava aula nas escolas com esse livro. E quando ele lançou esse livro, queridos, ele ficou mais conhecido no Brasil e começou a viajar o tempo todo. E ele viajava e eu ficava. Né? Eu ficava na base, eu era na época também administrador da base. E nós começamos a construir tudo, irmãos. Eu lembro que quando nós fomos construir esse muro aqui, o COT chegou para mim e falou, Maurício, não faz nada que nós estamos sem dinheiro. Eu falei, tá bom, ele foi para a África, ficou 15 dias. Irmão. Quando ele voltou, o muro já estava construído. Eu falei, COT, eu já fiz. Estava roubando a gente direto aqui, irmãos. E eu lembro que era tudo passo de fé, irmãos. Deus fazia cada milagre sobrenatural. E o ministério dele começou a explodir, COT, irmãos, até que um dia Deus nos desafiou. Falou, vocês vão construir um prédio. Nós fizemos o orçamento desse prédio que a gente está aqui. 600 mil reais. Nós tínhamos na conta da missão, na época, acho que uns 3 ou 4 reais, mais ou menos. A gente estava bem. Não é? Sempre positivo. E aí, irmãos, nós oramos. E nós começamos o prédio, irmãos. Sobrenaturalmente estamos aqui nesse prédio. Sobrenaturalmente. E tudo isso aconteceu, irmãos, em 10, 12 anos atrás. E a gente viu cada promessa que Deus nos deu se cumpriu. Não foi um tempo fácil, queridos. Muitas pessoas que deveriam estar aqui não estão mais, porque não acreditaram no que Deus estava falando. Mas olha o que Deus fez nas nossas vidas. Queridos, pessoas do mundo inteiro têm vindo para esse lugar, para receber o que Deus tem nesse lugar. Sabe por quê? Porque a gente resolveu acreditar no que Deus estava nos falando. Queridos, Deus te trouxe aqui para encher o seu coração de fé. E para dizer para você, olha, o seu projeto não é um sonho doido seu, não. Sou eu que estou lá, mas o seu vício emocional não te deixa acreditar nisso. E você já desistiu quantas vezes? Irmãos, às vezes a gente começa um curso já pensando em quê? Se eu não gostar, eu vou embora. Irmãos, tem pessoas que falaram assim, eba, o COT não vai pregar sexta-feira, eu vou embora. Você veio aqui atrás do COT?
você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. Irmãos, Deus não nos traz para um lugar como esse, queridos, para nos acomodarmos. Seria muito bom se a gente pudesse estar num hotel 5 estrelas, bem confortável e bem acomodado. Mas o que Deus quer comunicar para você nesse tempo, meu querido, é que Ele quer te tirar da sua comodidade mesmo. É tempo de você, queridos, você ainda tem tempo de se tornar uma pessoa extraordinária nesse mundo. Você entende isso? A Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, enquanto o diabo pensava, irmãos, que estava acabando com a sua vida, Deus está falando assim, coitado. Vai chegar uma hora que eu vou pegar isso tudo e eu vou transformar numa potência na vida desse cara, que ele vai mudar as nações, o lugar onde ele for. Irmãos, problemas são oportunidades de Deus para a nossa vida. Quem seria nós se não fossem os nossos problemas? Pessoas atrofiadas, sem estrutura emocional, dondoquinhos e dondoquinhas, pates. A gente às vezes vai lá para o Haiti, irmãos, nós temos um projeto no Haiti também, 2 vezes por ano a gente viaja para o Haiti para construir igrejas e escolas. Desde quando teve terremoto, Deus nos deu uma palavra para ir para o Haiti. Então nós temos um projeto, nós já construímos 18 escolas, 18 igrejas no Haiti e 9 escolas. Nós temos uns 5 mil irmãos lá no Haiti que já congregam. Então quando teve terremoto lá, caiu tudo, irmãos, caiu tudo, tudo. E aí as igrejas, então lá o calor, irmãos, é uma média de 44 graus, 45, não tem luz à noite. Então eles só se reúnem de dia para o culto. Então eles fizeram tendas de lona muito pequena e os crentes foram embora, porque não tinha onde reunir. E nós falamos, não, nós vamos vir construir igrejas aqui. Então todo ano a gente vai. Setembro agora a gente está indo, se der tudo certo e Deus quiser. Nós estamos indo para o Haiti de novo. Então a gente chega lá com uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, queridos, a gente paga a nossa passagem, a gente compra o material e a gente constrói a igreja. E não, a gente inaugura a igreja. Então assim, é um lugar surpreendente, irmãos. E o Haiti é um lugar hostil, a gente fica em barraca. E eu falo pátio porque às vezes vai umas irmãs com a gente, irmão, chega lá de salto alto, com a malinha, e fala, pastor, você acha que eu estou bem? Eu falo, tá bem sim, vamos embora. Tá bem. Não tem muita água para tomar banho, aí o cabelo, a chapinha não tem jeito, né? Porque não tem luz, né? Então a turma dá uma... Irmãos, o reino de Deus, ele é conquistado como? A força. A força. Agora, o que acontece? Quantos de nós, queridos, estamos presos nos nossos sentimentos? Ah, pastor, não consigo confiar em mim. Por que você não consegue, irmãos? Por que você não consegue confiar em você? Ah, porque o meu pai me deu uma palavra. Meu querido, tira essa palavra e pega uma palavra de Deus e coloca no lugar. Às vezes... É interessante, eu gosto demais de libertação, irmãos. Apesar de eu não entender muito, porque eu não tenho muito tempo, mas eu gosto de aconselhamento. Por quê? Porque a pessoa vai ali esperando alguma coisa muito mística, né? Vai acontecer E tem hora que você vê nitidamente na cara da pessoa que passou pelo atendimento. Tipo, ela pensando assim, só isso? Porque a pessoa está esperando o quê, irmãos? Que vai acontecer um trem... e sei lá o que, né? E o corte vai aparecer de repente, né, na sala, de uma hora para outra, e tal, e vai falar, levanta e anda, e tal. Mas agora, queridos, você é um autolibertador. Você não vai precisar vir na IFOL mais, queridos, para fazer a libertação. Você aprendeu o caminho. Você vai ser um auxiliar agora. Você vai ter um problema na sua casa, você vai lidar com o seu problema, meu querido. Você vai lidar com ele e falar, Deus, eu sei como fazer, principalmente como não fazer. Amém, irmãos? Então é isso que Deus quer, que você volte para casa agora como uma pessoa curada, sarada. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás, e ela chegou para mim depois de um tempo e falou, eu preciso de outro atendimento. Eu falei, por que você precisa? Porque eu não falei tudo. Eu falei, problema seu. Falei, eu não vou te atender de novo.
Queridos, quantas vezes, queridos, a gente está lidando com a nossa vida como se fosse uma brincadeira? Sentimentos. Se eu falar, o que vão pensar de mim? Ah, eu não vou ser atendido nessa sala, porque fulano, beltrano e ciclano está aqui. O que eles vão pensar de mim? Queridos, os nossos sentimentos estão nos boicotando diante do melhor de Deus para a nossa vida. A gente precisa lidar com esse vício emocional. Qual o vício que você comunica com os seus sentimentos? Qual o sentimento que está paralisando a sua vida? Que está trancando o seu dom? Que está impedindo de você chegar onde Deus quer que você chegue? Qual o sentimento que está te paralisando? Sentimento de fracasso? Uma experiência ruim que você teve no passado e que não funcionou? E que agora você não consegue lidar mais? Qual o sentimento, queridos? A gente precisa sair desse lugar. Os sentimentos são a base da nossa cadeia imunológica. Queridos, muitas pessoas estão doentes. Por quê? Sentimentos tóxicos. Está alimentando sentimentos ruins dentro do coração. E essa pessoa chega a ponto de adoecer na alma. Câncer, depressão. Na maioria dos casos são doenças o quê? Psicossomáticas. Doença da onde? Da alma. Queridos, tem pessoas que quando sai de um câncer, a vida dessa pessoa é totalmente diferente. Por quê? Porque ela mudou a maneira dela de pensar. Ela mudou a maneira de pensar, queridos. Ela mudou a história dela. Ela falou, nunca mais eu quero ser do jeito que eu sou. Queridos, a gente precisa começar a tratar com esses vícios emocionais. Então, os sentimentos são a base da cadeia de formação que gera vida palpável. Os seus sentimentos podem te levantar ou podem o quê? Te derrubar. Queridos, não deixe as pessoas destruir a sua vida. Não faça isso. Esses dias chegou para mim um menino no CRIA e falou assim, pastor, eu quero te falar tudo que eu estou sentindo. Eu falei, tá bom. Sentou na minha frente, irmãos, e começou a esbravejar e falar. Batia na mesa, começou a espumar a boca. Eu falei, toma água aqui, irmão, e tal. Depois de uns 40 minutos ele falando, ele levantou e falou, e aí, o que você tem para me falar? Eu falei, nada. Você não vai me falar nada? Eu falei, irmão, quando você chegou aqui, você falou para mim que você queria falar comigo. Eu não te falei que eu queria falar com você. Então, você já falou? Está feliz? Mas eu falei de você. Eu falei, não tem problema, eu não acreditei. Falei, irmão, o que você falou não vai mudar a minha vida. Eu prestei atenção, porque a gente tem um vício emocional muito grande, queridos, de ouvir para responder e não ouvir para entender. E a gente precisa mudar isso. Às vezes a gente está ouvindo uma coisa, preparando uma boa resposta, não entendendo o que a gente está ouvindo. E aí a gente fala muita bobagem depois. Eu falei, cara, muita coisa que você falou eu vou pensar seriamente, mas isso não vai provocar uma reação em mim. O seu processo é o seu processo. Queridos, as pessoas não podem ter controle sobre a nossa vida a ponto de você fazer uma besteira. Não pode. Você tem que ser dono das suas emoções, queridos. Você tem que ter um domínio próprio. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Que a palavra branda desvia o quê? O furor. É o que eu contei na história da minha esposa, queridos. Quando alguém chega todo cheio de raiva, e você olha para a pessoa e fala, então tá bom, se eu te machuquei, me perdoe em nome de Jesus. Queridos, mas hoje as pessoas estão matando, estão brigando, estão se destruindo por causa de quê? Bobagem, bobagem. Quantas vezes você foi tentado nesses 15 dias a ter um sentimento ruim contra alguém aqui? Se você não tomar cuidado, queridos, você vai sair falando bobagem de pessoas aqui dentro. O que você não pode fazer. Porque você vai estar semeando, queridos. Por quê? Porque os nossos sentimentos são assim. Por que eu não prefiro acreditar e falar, queridos, como é fácil a gente julgar uma pessoa pela aparência? Você quer conhecer uma pessoa, queridos? Não olhe para ela, olhe para a história dela. Quantos aqui ficaram com a cara grande porque julgaram uma pessoa na sala lá de libertação, viu a história da pessoa e falou, cara, eu no lugar dela eu seria muito pior. Eu seria muito pior, essa mulher é uma santa. Eu estou te falando, queridos, quando a gente conhece a história das pessoas, queridos, uma compaixão de Deus entra no nosso coração. E a gente quer ajudar aquela pessoa de qualquer jeito. Então esses pensamentos, comportamentos, esses sentimentos, que nós nos esforçamos inconscientes em reproduzi-los todos os dias, isso é vício emocional. Por que a gente se esforça inconscientemente? Porque o vício normalmente, queridos, não é uma coisa que a gente quer.
não é uma coisa que a gente escolhe, não é um comportamento que a gente decide. O vício emocional, muitas vezes, queridos, eu não quero. Racionalmente eu não quero. Mas sentimentalmente eu dou um jeito de auto-sabotar para pensar aquilo que eu não queria pensar e sentir. Querido, você já conhece a história de pessoas que foram casadas 1, 2, 3 vezes com o marido? Ela separou uma vez, casou com o marido. Qual que é a queixa dela? Não, o segundo marido é igual ao... Aí ela casa com o terceiro é igual ao segundo. Qual que é o problema dela? Os maridos? Qual que é o problema dela? Ela, irmãos, ela é viciada naquele sentimento de sofrer. Então, quando ela casa, inconscientemente, ela começa a reproduzir mecanismos para provocar aquela reação no marido. E aí, ela entra num processo de vitimização. Não, eu não dou sorte com um homem na minha vida. E é interessante que quando ela vai escolher um homem, é igual, queridos, quando você tem um pai que te maltratou muito, aí você casa, qual que é a dedução que você tem depois de uns anos de casamento? Meu marido é igual ao meu? Por quê? Porque você entrou num casamento sem lidar com aquele vício que desenvolveu, queridos, que você desenvolveu. E aí, queridos, inconscientemente, você vai ter as mesmas reações que tinha em casa, para provocar no seu marido as mesmas respostas que seu pai te trazia. Como é que funciona isso, pastor? Crença. Nós funcionamos através de quê? De crenças. É as nossas crenças que coordenam as nossas vidas. Como é que uma crença é construída na vida de uma pessoa? De duas maneiras. Primeira maneira, por repetição. Seu pai chegava todo dia e falava assim para você: você não vai dar nada na vida, você não vai dar nada na vida. Outra situação acontecia: já falei, você é um desastrado, você não vai dar nada na vida. Isso gera uma? Por quê? Repetição. Ou por um forte impacto emocional. Também se constrói uma crença. Uma situação de muito estresse, muita emoção, e é comunicado algo, aquilo ali vira uma crença na sua vida. A partir daí, queridos, dessa crença, você começa a desenvolver a sua vida, os seus sentimentos, o seu comportamento e as suas emoções. E aí você começa a desenvolver os vícios emocionais. Como que eu venço um vício emocional? Reprogramando uma? O que Paulo fala? Pela renovação da vossa mente. Por que a proposta do Evangelho é um novo nascimento? Para você renovar a sua mente. Para você renovar a mente. Queridos, não adianta você mudar comportamento. Você tem que mudar o quê? A crença. Quando você está atendendo uma pessoa, quando você está atendendo está sendo atendido, você tem que tomar cuidado para você não estar lidando com um comportamento, porque a pessoa não apresenta a crença. Ela apresenta o quê? Porque o comportamento faz dela uma vítima. A crença faz dela um autorresponsável. O comportamento, você é uma vítima do seu comportamento, mas a sua crença é responsabilidade sua, porque você construiu. Então, normalmente, o que as pessoas apresentam para a gente? O comportamento. Está vendo o que aconteceu comigo? Está vendo como é que as pessoas me trataram? Está vendo? Então, você tem que tomar muito cuidado, queridos, quando você lida com coisas na sua vida, o que está por trás daquela situação. Senão, você vai apanhar a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum. E você vai lidar com um vício emocional a vida inteira. Qual crença que você construiu errado na sua vida? E aí, queridos, entra nas diversas áreas da vida. Por exemplo, casamento. Hoje, qual que é o grande problema dos casamentos? Falta de amor. Falta de comunicação de amor. Como você comunica o seu amor. Queridos, qual que é a queixa de muitos homens e muitas mulheres? Não, a minha mulher não me dá carinho, a minha mulher não me dá atenção, meu marido não gasta tempo comigo. O cara não te ama? Muitas vezes ele ama, ele só não sabe fazer o quê? Falar que ama. Por quê? Porque ele aprendeu em casa que homem que é homem não chora e não abraça. Não é verdade? E quando chorava, queridos, olha só como é que é a nossa vida. Quando a gente é criança, quando você estava andando em casa lá, na sua casa, você caía e se machucava, o que seu pai falava? Levanta, levanta, não foi? Nada, não foi nada. Jesus cura. Já viu falando? Jesus cura. O que essa criança assimila? Qual que é a crença que ela desenvolve? Dor não existe. Queda é só cair e levantar, não tem processo. Quando uma criança cai, qual que seria o natural de você fazer? Filho, você caiu, você quer ajuda. Por que você tem que falar para a criança se ela quer ajuda? Porque ela tem que aprender a pedir ajuda. Queridos, quantas vezes você está engolindo coisas na sua vida e não sabe comunicar isso? Você não põe para fora o seu sentimento.
Você não põe. Por quê? Porque você acredita que no dor você tem que lidar com você mesmo. O que as pessoas... Então a criança caiu, machucou. Filho, eu posso te ajudar, você quer ajuda? Então essa criança vai aprender o quê? Que quando ela cai e machuca, o que ela tem que fazer? Então ela vem, você vai cuidar dela. Então quando ela assimila, quando eu peço ajuda, as pessoas cuidam de mim. Qual que é a crença que você tem hoje? Que quando você pede ajuda, as pessoas vão abusar de você. E essa pessoa cresce fria, calculista e sem sentimento de dor. Então ela cai, ela não passa pelo processo, ela simplesmente levanta, vou tocar para frente. E ela não pergunta por que ela caiu. Ela não para processar a queda dela, o que levou ela a cair. Não, simplesmente ela levanta e toca para frente. Pior, ela se relaciona com as pessoas. Na cabeça dela, dor não existe. Ela machuca os outros e ainda pergunta, o que foi, gente? Fala um monte de bobagem para as pessoas, queridos. E simplesmente, na cabeça dela está tudo normal. E aí ela entra num casamento desse jeito, queridos. Como é que vai ser o casamento desse casal? E o filho? E o filho? Imagina o filho desse casal. Aí, queridos, você é essa pessoa fria, calculista, você é essa pessoa que não tem esses sentimentos, não sabe aflorar sentimentos, e aí você pega uma pessoa totalmente codependente para casar com ela, porque isso vai se atrair com certeza. Uma pessoa que ama ser judiada, porque ela se sente importante. Gosta de ser judiada, gosta de ser chamada a atenção. Então esse cara frio agora casa com uma mulher toda sensível e ferida. E aí o cara começa a pisar nela, e quanto mais ele pisa, mais ela gosta. No inconsciente, irmãos. Porque no inconsciente ela sente mal, mas no inconsciente aquela dor alimenta essa ansiedade dela. Não, pelo menos ele está me dando atenção. Pelo menos, nem que for para me xingar, mas pelo menos ele gasta tempo comigo. O que você acha que vai acontecer num casamento desse, irmãos? Aí, desse produto vem um filho. Um doente. Você está entendendo o que eu estou te falando, queridos? Quantos de nós aprendeu, queridos, a não expressar os seus sentimentos? Queridos, eu tive uma experiência alguns anos atrás. Foi muito interessante, porque eu estava indo pregar numa igreja. Era um final de semana, e eu cheguei na igreja, queridos. Eu cheguei na cidade que eu ia pregar, estava eu, meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, Israel e Davi. Israel tem 13 anos e o Davi tem 11. E eu já sou casado há 18 anos com a minha esposa, minha baiana. E eu estava chegando numa igreja, irmãos, numa cidade para pregar. Quando eu cheguei, eu entrando na cidade de carro, eu vi uma moça, uma morena, cabelo comprido, olho verde, uma mulher linda. Eu olhei para aquilo lá e falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Passei, fui embora. À tarde, irmãos, fui com o pastor, que eu estava hospedado na casa dele, um amigo meu, um irmão. Fui na casa dele para a gente comprar um pão para tomar um café. Quando eu chego na padaria, quem estava lá? A morena. Só que ela já estava de calça leg, com uma blusa, com uma roupa de ginástica, irmãos. Cabelão. Eu olhei para mim e falei, Jesus, da onde saiu esse anjo? E aquilo me perturbou, irmãos. À noite fui dormir, adivinha o que aconteceu? Sonhei com a mulher. Eu sonhei que ela estava vindo com aquela roupa de ginástica. Vocês lembram daquela época do batom boca louca? Aquele batomzão vermelho? Aquele batom vermelho vindo para o meu lado chamando Maurício, Maurício, Maurício. Eu falei, eu acordei suado, irmãos. 3 dias, irmãos, eu na luta, encontrando com aquela mulher na cidade, sonhando com ela. Quando deu o 3º dia à noite, eu falei, eu vou cair com essa mulher. Eu já estava convencido na minha cabeça que eu ia cair com ela. Eu já estava pensando qual motel que eu ia. Falei, não, desviei, eu estou endemoniado. Fui orar, falei, Deus, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Ele falou, pois é, a coisa está feia, né, Maurício? Eu falei, está feia? Deus falou, fala com a sua mulher. Eu falei, Senhor, minha esposa é baiana. Ele falou, fala com a sua esposa. Eu falei, Deus, eu não vou falar. Ele falou, fala com a sua esposa. No outro dia de manhã eu chamei a minha esposa e falei, amor, vamos dar uma orada aí. Ela falou, o que aconteceu, amor? Eu falei, vamos orar, orar sempre é bom. Precisa acontecer alguma coisa para orar? Eu falei, não aconteceu, mas pode acontecer, né? E aí a gente orando, irmãos, de manhã, 8 horas da manhã até meio-dia. Ela falou, o que foi, Maurício? Eu falei, vamos dar mais uma oradinha. Peguei até 1h da tarde, já não teve jeito. Ela me encurralou no canto e falou, o que foi, Maurício? Eu falei, amor, é o seguinte, eu conheci uma moça na cidade aí. Conheceu como? Eu falei, não, conheci, só eu conheci. Ela não conheceu não, mas eu conheci. Tem que explicar, a mulher você tem que explicar bem, porque é complicado. E eu estou apaixonado com ela, amor, eu vou cair com ela. Eu falei, você está brincando comigo? Eu falei, você acha que eu vou brincar com um negócio desse? Ela falou, Maurício, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Você vai ficar com qual parte, Helena? Ela falou, não, Maurício. Há uns 15 dias atrás, eu estava orando. Queridos, a minha esposa, desde quando eu me casei, ela acorda todos os dias, 5 horas da manhã para orar. Quando eu ia casar com ela, ela me falou isso e eu não acreditei, irmãos. Eu falei, essa conversa dessa mulher quer me impressionar.
cair do cavalo. Todo dia, 5 horas da manhã, a minha esposa acorda para orar. Todo dia. Eu não estou falando para você fazer isso não, irmãos, porque perturba bastante quem está dormindo, viu? Nesse caso, o marido sofre bastante, porque é um negócio que confronta a gente, né? A pessoa orando e você dormindo, né? Mas tudo bem. E ela falou, e Deus me falou, Maurício, que você ia passar por essa situação. Eu já tenho orado e jejuado por você nesses 15 dias. Quando eu falei isso, queridos, instantaneamente, aquele pensamento saiu da minha cabeça. Até hoje não voltou mais. E até hoje eu não vi mais a Morena. Também eu não fui mais. Queridos, quantos pensamentos viraram problemas sérios que a gente teve que resolver aqui dentro, porque a gente não procurou alguém para falar. Porque você não aprendeu a lidar com isso. Você guarda tudo para você. Ah, pastor, eu não confio em ninguém. Desculpa esfarrapada. Desculpa. Se você, queridos, não tem uma pessoa de confiança no seu ciclo de amizade, você tem um problema sério. Você é um fracassado nas suas amizades. É verdade, moço. Porque a gente começa a inventar desculpa, e quando a pessoa me dá uma desculpa, eu começo a fazer pergunta. Fala, então você está me dizendo que você é péssimo em relacionamento. Porque seus amigos são todos traíra. Não, não é bem isso. Então, qual que é o problema, então? Queridos, quantas coisas poderiam ser diferentes na nossa vida, se a gente simplesmente parasse para sentar. De vez em quando eu entro na sala do Cote lá. Fala, Cote, falar uns negócios aí que você vai ficar escandalizado. O que foi, Maurício? Irmãos, eu falo dos meus pensamentos, eu falo dos meus sentimentos, eu não deixo nada para resolver amanhã. Quando eu chego em casa, queridos, e eu e a minha esposa, nós somos muito diferentes. Muito, muito, muito. Minha esposa é bem diferente de mim. E a gente, de vez em quando, tem uns atritos, queridos, lógico que tem. E é gostoso ter atrito. Porque o bom do atrito depois é a reconciliação, né? É um espetáculo, né? E aí, queridos, eu aprendi quantas vezes eu, ao invés de falar da minha emoção, eu falei da pessoa da minha esposa. E eu machuquei e feri ela. Porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Quantas vezes eu chegava, eu destruía a pessoa da minha esposa. E você tem que falar, queridos, não é da pessoa. Porque a pessoa você ama e você vai viver com ela o resto da vida dela. Você tem que falar da sua emoção, que é uma responsabilidade não dela, mas sua. Então, quantas vezes eu cheguei para minha esposa, queridos, e machuquei minha esposa e feri ela com palavras, até que eu aprendi, queridos, a lidar com as minhas emoções. Então, quando tem alguma coisa que eu não gosto na minha esposa, hoje eu chego para ela e falo, olha, o que você falou me machucou. E o sentimento que eu estou é esse. Eu me senti assim, assim, assim e assim. Mas eu quero deixar muito bem claro, eu te amo e nós vamos ficar juntos pro resto da vida. Eu não falo da pessoa. Queridos, meus filhos, eu tenho um filho de 13 anos, inteligentíssimo, Israel. Lá em casa, a nossa mesa de jantar é assim, e a porta da entrada da cozinha aqui. E todo dia a gente almoça junto quando eu não estou viajando. Então eu vou para casa meio-dia, eles chegam meio-dia e meio, nessa meia hora faço meio de campo com a varoa lá, e aí eles chegam, a gente almoça junto. E esse dia eu estou em casa almoçando, queridos, o Israel chega, e eu só vi uma mão entrando na porta, com um papel branco na frente. Eu olhei para aquilo ali e falei, a mãozinha do Israel e alguma coisa não está bem. Ele chegou, sentou na mesa, botou o papel e olhou para o meu rosto. E eu vi que ele estava preocupado. Falei, filho, posso te dar um abraço? Ele falou, por que você quer me abraçar, pai? Eu aprendi, queridos, a dar um abraço, que eu chamo abraço de urso, de 4 minutos. No mínimo 4 minutos. Por quê? Porque eu gosto de ver e de sentir o coração de quem eu estou abraçando no meu coração, para você sentir a emoção que a pessoa está naquele momento. Então eu falei, o meu filho não está bem. Eu abracei, quando eu abracei, irmãos, eu senti o coração dele acelerado. Eu falei, ele não está, alguma coisa aconteceu. Abracei, beijei, falei, o que foi, filho? Olha essa prova. Abriu uma prova que valia 10, ele tirou 1,5. Falou, pode falar o que você quer falar. Eu falei, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Independente da sua nota de prova, eu vou te amar o resto da vida. Você pode tirar 0 todo dia, eu vou continuar te amando. Porque eu não te amo por causa dessa prova, eu te amo porque você é meu filho, e você nunca vai deixar de ser meu filho. Não é uma prova que vai tirar você do lugar que você ocupa no meu coração, filho, você é meu filho. Agora, deixa eu te falar do meu sentimento nessa prova. Eu sei que você pode ir muito melhor. Você é capaz, você é inteligente, você já fez muito melhor do que isso. Pai, sério? Eu falei, sério. Queridos, como é fácil falar para as pessoas o que elas já sabem.
Aquela prova estava estampando na cara do meu filho o fracasso dele. Ele já sabia disso. Eu não precisava falar isso para ele. Ele já sabia. Eu precisava falar para ele o que ele não sabia naquele momento, que é que eu o amava mais do que aquela prova. E eu falei, filho, eu tenho certeza absoluta que se você quiser, você vai dar um melhor. Pai, outro abraço, pai. Outro abraço. Abracei. No outro dia chega o Israel, queridos. Acabamos de almoçar, limpou a mesa, livro, caderno e tal, e eu só olhando. E ele estuda, final de semana. Estamos lá sentados de novo para almoçar, chega de novo a mãozinha na porta, entrou, Israel com a cara fechada e falou, pai, você vai me amar se eu tirar 1,5 o resto da vida? Eu falei, vou, filho. Então, olha aí, botou a prova na mesa, tirou 9,5. Falou, pai, eu sabia que o senhor acreditava em mim. Queridos, quantas vezes o sentimento que você passa para as pessoas está destruindo a vida das pessoas? Não fala para as pessoas o que está óbvio, querido. Você vai destruir essa pessoa. É apagar o pavio que fumega. É destruir a vida dela. Fala o que ela não sabe. Fala que você a ama, que você acredita nela. Fala que você gosta dela. Fala para ela, olha, filho, eu acredito que você pode mudar a sua vida. Queridos, o que mudou a sua vida no atendimento aqui? Pessoas sentadas na sala olhando para você e você via no rosto dela que elas queriam o seu sucesso. É interessante que quando você peca, culto de ceia é uma benção, né? A gente chega na igreja mal, porque você deu umas pecadinhas durante o mês, com aquele sentimento de culpa, e você fica olhando para onde o anjo está, com um pedaço de pau na mão para te pegar, todo assustado, né? E de repente começa o culto, queridos, e o culto vai se desenrolando e desenrolando, a graça de Deus vem, Deus vai te abraçando e te apertando de um jeito que você vai ficando tão sem graça, tão sem graça, tão sem graça. E aí aquele reencontro com o Espírito Santo. Parece que Deus naquela hora não te cobra nada, não te pede nada, simplesmente Ele te fala, eu te amo. Aquilo ali muda a sua vida. E aí a gente chega, irmão, sai de um culto como esse, e a gente tem uma oportunidade tremenda de estender uma graça para alguém, a gente age totalmente ao contrário. Isso é um vício emocional, queridos. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E muitas vezes, isso acontece, queridos, no nosso inconsciente. A gente não consegue perceber no que a gente está se tornando e as pessoas que a gente está ferindo. Então, existem centenas de pessoas viciadas em ser traídas, abandonadas, em recomeçar sempre, viciado em comer, beber, viciado em ser maltratado por alguém. Tem gente viciada em trabalhar desesperadamente, está perdendo a família, mesmo assim, não consegue rever, queridos. Quantas pessoas, em nome da família, está destruindo a família? Não, eu estou fazendo isso pela minha família, e você está perdendo a sua família. E isso é um vício emocional. E a gente precisa aprender a lidar com isso, queridos. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Quantas pessoas estão machucando pessoas que mais amam, sustentando um vício? Queridos, às vezes você não é um viciado, mas você sustenta um vício de alguém. E a gente precisa acordar para isso. A gente precisa orar. E a gente precisa sair desse lugar. Queridos, eu já vi quantas vezes pessoas aí, principalmente quando a gente trabalha com dependência química ali, né? Que às vezes você vê que o problema, na verdade, não é a pessoa. Eu conheci um cara que ele foi viciado muito tempo. Não viciado muito tempo, não. Oi? Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui se eu acho qual que é. Alô, alô, alô. Aumentou? Então, eu conheci um cara, ele era um funcionário público, acho que vai ficar... Deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui, eu falo mais para baixo aqui, né? Então, eu conheci um cara, ele é um funcionário público, e ele, com 45 anos, começou a usar crack. 5 anos ele destruiu tudo que ele tinha construído. Já tinha passado por várias clínicas e tal. E esse cara veio para se recuperar aqui. E quando ele chegou para se recuperar, queridos, a esposa dele falou, pastor, pode ser que ele fique, mas ele não vai ficar na recuperação. Eu falei, se você me ajudar, ele fica. Ela falou, você tem certeza, pastor? Eu falei, absoluta. Aí tudo bem, batata. 1 semana de clínica, ele chegou para mim e falou assim, pastor, Deus mudou a minha vida. Eu falei, que legal. Então, estou indo para casa. Eu falei, se for o capeta, irmão.
Não foi Deus que falou com você. Não, você não me entende. Eu falei, tá bom. Você está indo para casa? Tudo bem. Vai lá, faz o procedimento de saída e tudo. Eu falei, só que você não vai para casa, porque o pessoal da sua casa não vai te receber. Duvido. Eles sempre fizeram isso. Eu vim aqui só para passar um pano. Só para dar uma desbaratinada. Eu falei, então tá bom. Saí dali, fui lá e liguei para a esposa dele. Falei, o seu marido quer ir embora. Ela falou, eu sabia. Eu falei, eu sabia também. Agora você vai fazer o que eu vou te falar. Você vai ligar para todo mundo que ele conhece. E vai falar para não atender ele. E quando ele ligar para você, você vai falar, você pode ir. Mas daí, você vai para onde você quiser. Para casa você não volta. Ela falou, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu falei, absoluto. Levei ele no aeroporto. Falei, tchau, Deus abençoe. Até daqui uns dias. Ele falou, não, nunca mais eu volto. Eu falei, tá bom. Ligou para a esposa falou, olha, ele falou, sai da clínica. Ela falou, que bom que você saiu, você já está bem já, então tudo bem. Então você vai para onde você quiser, porque aqui para casa você não volta. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu não te quero mais. Do jeito que você está, eu não te quero mais. Eu não sou obrigado a gastar minha vida com um dependente químico. E ele foi ligando para todos os amigos dele, irmãos. Ninguém atendeu ele. Ele ficou um dia no aeroporto. Aqui em Curitiba tem uns dias, irmãos, que dá um friozinho, vocês já perceberam, né? E aí ele pegou uma madrugada dessa, irmãos. E não sei que milagre que aconteceu, que no outro dia cedo ele me ligou e falou, pastor, resolvi voltar. Deus falou comigo, eu falei, que bom. Voltou, ficou 9 meses internado, está em casa, restaurou o casamento e a vida dele. Quem que era o problema dele? A família. A família. Toda vez que ele recaía, o que a família fazia? Não responsabilizava. Não responsabilizava. Quem que sustentava o vício na vida daquela pessoa? Irmãos, eu conheci a história de um cara, eu trabalhei com um cara, que a esposa dele ficou tão codependente, mas tão codependente, que quando ele sarou, ela ficou doente. Estou te falando, separaram. Ela pediu o divórcio. Ela se acostumou tanto a lidar com o marido caído e ser aquela Madre Teresa de Calcutá, sabe, o tempo todo cuidando e tal, que quando o cara falou, não, agora eu estou bem, agora eu vou seguir o que Deus tem para mim, ela adoeceu. 3 meses, ela falou, você não vai recair? Ele falou, nunca mais. Ela ficou doente. Codependência, irmãos. Codependência. A pessoa adoece. Queridos, tem muita gente que está sustentando situações na nossa vida. Vocês lembram daquela história de Jesus, da filha de Jairo? Lembram? O que aconteceu com a filha de Jairo? Morreu. Jairo fez o quê? Foi atrás de quem? Jesus. E foi uma longa caminhada até chegar na casa de Jairo de volta. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que ele identificou ali, queridos? O velório, todo mundo chorando. E quer dizer, ali só estavam os verdadeiros amigos de Jairo. Porque o Jairo demorou para voltar. Ninguém fica no velório 15 dias, se não for muito amigo. A turma estava ali firme, chorando. E aí Jesus chega, olha de longe. O que Jesus vê? Qual cena que Jesus vê? Pô, a casa está cheia de amigos, Jairo tem muitos amigos, mas a menina está morta. Mas eu acho que o problema de Jairo não é a morte, são os amigos dele. O problema de Jairo são os amigos. Esse cara está andando em companhia errada. Esses caras estão acabando com a casa de Jairo. Jesus falou, vou testar, para mim não julgar. Chegou para a turma e falou assim, olha, gente, a menina não está morta. Ela só... O que aconteceu, irmãos? Acabou o velório. Os amigos que estavam chorando, desesperados, começaram o quê? Rir, debochar. O que eles queriam de verdade ali? Que a menina ressuscitasse? Eles estavam chorando um defunto? Não. Eles estavam tentando impressionar um vivo. Mas eles não estavam chorando um defunto. Jesus falou, tira todo mundo. Queridos, quando você voltar a Saifol, vai ter gente que você vai ter que tirar da sua vida. Você vai ter que tirar. Jesus subiu lá e trouxe... Eu lembro, queridos, que eu estava uma vez em Recife. A gente estava fazendo um evangelismo lá, aqueles de impacto, que é um outro ministério que a gente tem de evangelismo, que a gente trabalha 2 vezes por ano. E a gente estava numa praça ali, queridos, evangelizando, e nós tivemos uma experiência muito grande com Deus, muitas pessoas converteram. Uma praça bem grande, que tem uma igreja matriz, assim, um calçadão bem grande. E eu lembro que acabamos de ter aquela experiência com Deus, eu me sentei no sofá, na beira da calçada, muito cansado, e o Espírito Santo falou comigo, Maurício, você tem fé? Eu falei, ô doido, olha o que eu vi aqui agora, como que eu não vou ter fé? Na hora o telefone tocou, era minha esposa.
Quando eu me casei, a minha esposa não podia ter filhos, queridos. E aí Deus nos deu uma palavra, 5 anos depois que a gente ia ter um filho, e nasceu Israel, o primeiro filho, depois ela engravidou do Davi. E quando ela estava grávida do Davi, irmãos, eu fui para Recife, ela estava de 8 meses, eu ia voltar, ia dar 9 meses, ela ia ter o parto, e eu ia estar em casa e ia ser benção. E eu estava lá evangelizando, quer dizer, ela me liga e falou, amor, estou indo para o hospital. Eu falei, fazer o quê? Ganhar o nosso filho. Eu falei, amor, você errou na conta. Você está de 8 meses, esse menino não pode nascer agora. Ele falou, pois é, ele vai nascer prematuro. E quando ela me falou isso, irmãos, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, e você está bem? Ela falou, não, estou um pouquinho com pressão alta. E tinha uma pessoa do lado, irmãos. Ela ouviu e falou assim, pastor, nesses casos aí pode dar um negócio aí, que chama eclâmpsia. Ou morre a mãe, ou morre o filho. Eu falei, irmã, eu já vi que você tem uma pegada assim para animar as pessoas, né? Quando eu estiver mal mesmo, eu vou te procurar, porque você tem um dom, né? Irmão, você tem que tomar cuidado com quem você ouve, viu? E aí eu fiquei apavorado, irmãos, com aquela notícia daquela mulher. E a minha fé, irmãos, que estava lá em cima, foi a zero. E eu falei, Deus, eu preciso ir para lá, para Curitiba, meu filho vai nascer, eu preciso estar lá. E Deus falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu sou o pai desse menino. Ou não sou? Deus falou, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou lá. Deus falou, olha, Maurício, deixa eu te falar uma coisa. A vida do seu filho e da sua esposa está nas minhas mãos. Sou eu quem decido o que vai acontecer. Eu falei, Deus, então decide logo, porque eu estou na agonia. Eu não estou aguentando mais. Deus falou, Maurício, eu tenho uma obra na vida do seu filho. Seu filho é uma promessa que eu te dei, você esqueceu? Eu falei, nessas horas, Deus, a coisa fica feia, né? E a minha esposa, Deus? Ele falou, não, ela foi o presente que eu te dei, você vai ter que ficar com o resto da vida com ela. Eu falei, tá bom. Queridos, eu cheguei aqui, o meu filho já estava com 10 dias. Mas até hoje, eu me lembro daquela palavra soando no meu ouvido daquela mulher. Até hoje. Toda vez que eu conto a história, eu vejo aquela mulher falando no meu ouvido. Quantas pessoas, queridos, te deram conselhos que podiam destruir a sua vida? E você ainda procura essas pessoas. Quantas pessoas que Deus, quantas coisas, queridos, que Deus já falou, tira da sua vida, e você não tirou. Queridos, não é mágica, viu? Não é mágica. O negócio é uma somatória. A Bíblia diz assim, a quem mais é dado, olha para o seu irmão e fala assim, fala, irmão, a partir de hoje, a vara vai ser mais grossa. Irmãos, essa Saifol é um laço. Isso aqui é um laço para a sua vida, irmãos, essa Saifol. Você vem para cá todo animado, todo feliz. O código te fala aquele tanto de pecado e consequência, e agora você sabe de tudo, você está enrolado. Deus te pegou direitinho. Não vai dar nem para chegar no céu mais, irmãos, falar, eu não sabia. Vamos dar um intervalozinho? 15 minutos?